Vamos começar nossa reflexão de hoje mergulhando num tema que é absolutamente central na vida cristã. Um aparente paradoxo. As Escrituras nos pedem, por um lado, para amar a todos, mas também parecem exigir que a gente odeie nossa própria família para poder seguir a Cristo. Como é que se pode conciliar essas duas exigências que parecem tão profundas e, ao mesmo tempo, tão contraditórias? A grande questão que se coloca para nós é exatamente esta. Será que para amar a Deus de verdade é preciso negar os laços humanos mais sagrados que existem? É essa crise espiritual que nós vamos explorar juntos, sempre buscando encontrar a harmonia entre o amor ao Criador e o amor às criaturas. E olhem como o conflito se apresenta de forma clara nas Escrituras. De um lado, no Evangelho de Lucas, temos essa palavra fortíssima de Cristo nos chamando a odiar nossa família para sermos seus discípulos. Do outro, na Epístola aos Romanos, São Paulo afirma com toda clareza que a única dívida que nós temos é a do amor mútuo. Como é que a gente concilia mandamentos que parecem se anular completamente? Para a gente começar a desemaranhar essa questão, o primeiro passo é entender o que Cristo realmente nos pede. Vamos analisar a fundo qual é o verdadeiro preço do discipulado. A chave para entender tudo isso está na palavra odiar. E aqui a gente precisa ter muito cuidado. Seguindo a interpretação dos padres da Igreja, fica claro que não se trata de um sentimento de raiva ou de aversão. É o que se chama de um semitismo, uma forma de expressão que indica uma prioridade absoluta. Cristo exige um amor tão total, tão completo, que todos os outros afetos, por mais santos e legítimos que sejam, precisam ser colocados em segundo plano. O coração do discípulo precisa ter um único centro de gravidade: Deus. E essa exigência se manifesta de três formas que, na verdade, são uma coisa só. Odiar a família, carregar a cruz e renunciar aos bens não são três ordens separadas. São, na verdade, a tríplice expressão de uma única e total entrega. A morte do nosso eu egoísta para que Cristo possa reinar de forma soberana em nós. Bom, uma vez que a gente entende o tamanho dessa exigência, agora sim podemos buscar a solução para o paradoxo. E ela se encontra num conceito fundamental da nossa fé, a ordem divina do amor. É aqui que tudo começa a fazer sentido. As Escrituras não se contradizem, elas nos revelam uma verdade muito mais profunda. Existe uma hierarquia fundamental do amor, onde cada afeto, cada carinho encontra o seu lugar correto. Esse conceito é chamado de Ordo Amoris, a ordem do amor. A ideia é que o amor absoluto a Deus não exclui os outros amores. Muito pelo contrário, ele é a condição essencial para que eles sejam verdadeiros, para que sejam puros. Primeiro, o coração se esvazia de si mesmo para ser totalmente preenchido por Deus, e só depois ele transborda em caridade verdadeira para com o próximo. E aqui, o pensamento de Santo Tomás de Aquino nos dá uma luz imensa. Ele nos ensina que a nossa vontade humana foi feita para o bem absoluto que é Deus. Sendo assim, o chamado radical de Jesus não é uma violência contra a nossa natureza. Na verdade, é a libertação da nossa natureza para o único fim que pode, de fato, satisfazê-la por completo. Então, para resumir de forma bem clara, a renúncia radical que o Evangelho de Lucas exige não vem para negar o amor, mas sim para purificá-lo. É como o ato de demolir a represa do egoísmo para permitir que o amor flua livremente de sua fonte, que é Deus, e assim possa irrigar o campo, que é o nosso próximo. Tudo bem, mas como é que esse princípio teológico tão bonito se aplica na prática? A vida cristã nos mostra que essa ordenação do amor tem um nome bem concreto. É a sabedoria da cruz. O próprio Senhor usa a expressão tomar a sua cruz para nos indicar qual deve ser a atitude de um discípulo diante da dor. Aquele que não toma a sua cruz e o segue, ele diz, não pode ser seu discípulo. A renúncia e a cruz, no fundo, são a mesma jornada. E a árvore da cruz está cheia de frutos. O sofrimento, quando ele é unido a Cristo, nos desprende das coisas da terra, nos ajuda a expiar as nossas faltas, nos leva a buscar refúgio em Deus e, finalmente, nos santifica, aperfeiçoando a alma e nos fazendo crescer em virtude. É como dizia Santo Afonso numa imagem belíssima: a alma precisa das contradições para crescer. A dor, quando enfrentada com o sentido cristão, não é um desperdício. Pelo contrário, é um grande meio de santidade que atrai novas graças e novas bênçãos.
E qual é, então, o fruto de uma vida que abraça essa hierarquia do amor e a sabedoria da cruz? Bem, as Escrituras nos pintam um retrato do discípulo fiel, o retrato do homem justo. O Salmo 111 nos oferece esse retrato. E o homem justo não é um ideal abstrato, distante. Ele é personificação viva da harmonia entre aquela renúncia radical de Lucas e a plenitude do amor que São Paulo nos fala em Romanos. As qualidades dele revelam essa lógica divina em ação. O ponto de partida é o temor do Senhor, que não é medo, mas uma reverência filial, o grande antídoto para a soberba. Disso brota a alegria em observar os mandamentos, que se traduzem em ações concretas de misericórdia e justiça, como auxílio aos pobres. A vida inteira dele é fruto de um amor que foi colocado em ordem. O ponto crucial de toda essa nossa meditação, portanto, é este. A jornada cristã não se trata de amar menos, mas de amar corretamente. Tanto a paz interior quanto a justiça no mundo têm sua origem nesse reordenamento radical do coração, que coloca Deus no centro absoluto de toda a nossa existência. E essa análise toda nos deixa, no fim, com um desafio muito pessoal. A renúncia exigida pelo Evangelho não é uma perda, mas o único caminho para a liberdade de amar como Deus ama. A questão que permanece, ecoando no coração de cada um é: estamos dispostos a abraçar esse custo para encontrar, enfim, o amor verdadeiro?